Fala pessoal! Hoje eu vou falar sobre uma das principais causas de dor músculo-esquelética, algo que a gente não consegue achar nos exames de imagem e que apenas um bom clínico, um bom profissional da saúde que tem um conhecimento de anatomia e sabe fazer um exame clínico palpatório muito bom vai conseguir diagnosticar, algo que é alvo de tratamento de muitos fisioterapeutas. A gente vai falar sobre os pontos gatilhos. Meu nome é Thiago Fama, eu sou fisioterapeuta. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para fazer isso agora. Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação nova. E se você gostar do vídeo, dá um like, dá um joinha, que isso me ajuda a compartilhar esse conteúdo com muito mais pessoas. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo o que tu precisa saber sobre pontos gatilhos, como identificar eles, os principais sintomas, as causas e qual que é o tratamento. Bom, primeiro vamos definir então o que são pontos gatilhos. Diferente do que a maioria pensa, pontos gatilhos não são zonas de tensão muscular ou contraturas musculares. O ponto gatilho normalmente ele vai ser um nódulo dentro de uma zona de tensão muscular ou dentro de uma contratura muscular. Ele é um nódulo sensível à palpação, mais ou menos do tamanho de um grão de ervilha, onde quando a gente vai palpar, o paciente vai referir que aquela é a dor que ele sente. Quais são as principais características de um ponto gatilho? Como eu disse, ele está dentro de uma banda tensa no músculo, é uma área no nosso músculo onde parte dele pode estar tensa, mais rígida, mais endurecida. A gente vai palpar essa tensão muscular e provavelmente a gente vai achar um nódulo pequeno dentro dessa banda tensa. Esse nódulo ele vai ser doloroso à palpação e vai estar localizado na região central do músculo. Quando a gente palpa ele, a gente aperta esse nódulo, ele vai doer mais do que as outras áreas do músculo e ele provavelmente vai reproduzir a dor que o paciente está sentindo. Esse ponto gatilho ele pode gerar uma dor local ou uma dor irradiada em uma outra região. E é aqui que acontece a maioria dos erros de diagnóstico, por uma falta de conhecimento da região que esse ponto gatilho pode ocasionar dor. Às vezes os profissionais acabam errando no diagnóstico. Essas zonas de irradiação dos pontos gatilhos, elas já foram estudadas, mapeadas e estão descritas na literatura. Então, qualquer profissional que tenha um conhecimento anatômico e estudou sobre essas regiões vai saber fazer um diagnóstico mais preciso. Eu vou dar alguns exemplos. O paciente pode chegar com uma queixa de dor na região lateral do braço ou antebraço. Se eu conheço esse mapeamento, eu sei que um ponto gatilho na região da escápula dele pode ocasionar essa dor. O paciente pode chegar com queixa de dor no punho, nessa região anterior aqui. Eu sei que pontos gatilhos na região do pescoço podem gerar dor irradiadas no punho. Por exemplo, eu já recebi pacientes no consultório com diagnóstico clínico de síndrome do túnel do carpo e com indicação cirúrgica ainda, com queixa de dor na região anterior do punho. Através de uma avaliação clínica, eu identifiquei pontos gatilhos nos músculos dos escalenos, que são músculos na região lateral anterior do pescoço, que quando eu pressionava esses pontos, o paciente referia exatamente a dor deles. Então o tratamento da síndrome do túnel do carpo, na verdade, foi o relaxamento dessa musculatura cervical. Outra queixa muito comum que eu recebo no consultório são pacientes que vêm se queixando de uma dor na nádega ou com uma irradiação de dor na perna, dizendo que é uma dor ciática, quando na verdade é um ponto gatilho no músculo do glúteo médio, que fica na região lateral do quadril. Então quando a gente pressiona esse músculo, o paciente vai dizer: essa é a dor que eu sinto, está irradiando exatamente onde eu sinto a minha dor. E a intensidade que a pessoa sente a dor, ou o padrão de dor espalhada, não tem relação com o tamanho do ponto, mas sim com a irritabilidade desse ponto, com a sensibilidade que ele gera. Outras características comprovadas já que esses pontos gatilhos podem causar são, por exemplo, diminuição de força do músculo que esse ponto gatilho está, perda de mobilidade, principalmente da articulação que esse músculo se refere. Eu posso ter uma resposta de contração muscular
quando a gente pressiona esse ponto gatilho, ou quando a gente faz uma técnica de agulhamento, que é um dos tratamentos. Eu posso ter um ponto gatilho ativo ou latente. Quando eu tenho um ponto gatilho ativo, ele está gerando dor de forma espontânea, ou quando o paciente gera movimento, contração muscular nesse músculo que o ponto gatilho está inserido. O ponto gatilho latente é quando ele só provoca dor na palpação. O paciente não tem uma queixa específica relacionada a esse ponto, mas quando eu comprimo através de um exame palpatório, ele vai me referir dor. Inclusive, na hora de palpar, de fazer um exame clínico, ou às vezes o paciente fez uma massagem, uma técnica de liberação miofascial e passou a sentir dor, muito provavelmente o profissional que atendeu esse paciente estimulou um ponto gatilho que estava latente e deixou ele ativo. Um ponto gatilho ativo, ele tem uma característica bioquímica um pouco diferente também, que ao redor desse ponto ele tem mais mediadores inflamatórios. Isso provavelmente também vai explicar a causa da dor espontânea. E o que causam esses pontos gatilhos? Bom, como eu disse, os pontos gatilhos eles estão inseridos normalmente numa contratura ou numa zona de tensão muscular. E é justamente por ter uma zona de tensão muscular, ter uma contratura, que esse ponto gatilho se formou. Essa é uma das principais causas. Ou seja, ela é uma disfunção miofacial, uma disfunção muscular. E por que o meu músculo está tenso? Bom, por N motivos. Eu posso ter uma postura sustentada, eu posso fazer exercícios de alta intensidade, eu posso não ter um período de recuperação muscular apropriado, eu posso ter feito um exercício, praticado um esporte, ter gerado uma contratura num movimento muito rápido, posso ter levantado uma carga muito mais pesada, seja em casa ou na academia, eu posso ser sedentário e fazer alguma coisa mais suave dentro de casa que me gerou uma zona de tensão ou uma contratura muscular. Eu posso, por exemplo, corrigir a minha postura de uma forma inadequada, como, por exemplo, ficar contraindo o meu abdômen, fazendo com que eu tenha uma respiração mais apical. Isso vai provocar excesso de hiperatividade dos meus músculos cervicais. Para quem não assistiu o vídeo que eu explico a importância de respirar corretamente e a ação dos músculos abdominais, clica no card aqui em cima ou no link na descrição. Eu posso ter um desequilíbrio muscular e durante o esporte, durante a atividade física ou atividades diárias, eu sobrecarregar outros músculos por causa dessa fraqueza. Essa hiperatividade desses músculos podem me gerar pontos gatilhos. Ok, identificamos os pontos gatilhos. Eu descobri lá que a minha dor que eu sinto atrás da minha coxa é por causa de um ponto gatilho na região do meu quadril, que a dor no meu braço é por causa de um ponto gatilho lá na minha escápula. Qual que é o tratamento de um ponto gatilho? Dentro da fisioterapia, primeiro a gente tem que identificar a causa dessa tensão exagerada nesse músculo. Isso é o tratamento completo. Mas para aliviar os sintomas do ponto gatilho, né, a gente fazer esse ponto gatilho ficar quieto e parar de provocar dor, existem algumas técnicas que eu vou te ensinar agora. Eu posso, por exemplo, fazer uma digitopressão, uma pressão bem leve, de forma gradual sobre esse músculo e pedir que o paciente faça movimentos suaves ou o próprio terapeuta ou quem estiver fazendo o tratamento provocar movimentos articulares em volta desse músculo. Eu posso fazer uma inibição desse ponto gatilho com uma pedrinha de gelo. Eu posso pegar uma pedrinha de gelo e massagear essa região do ponto gatilho, que vai inibir a dor do paciente, e logo na sequência fazer também a digitopressão ou movimento. Fazer massagens ou uma técnica de liberação miofascial vai ajudar muito nesse tratamento. E um cuidado aqui, o paciente ele tem que sair sem a dor que ele estava referindo. Senão vocês podem ter acabado estimulando mais ainda ele. É comum depois dessa técnica o paciente sair um pouco dolorido da manipulação, mas essa dor de manipulação ela é diferente da dor que o paciente estava sentindo. E ela pode durar no máximo até 48 horas. E aí dentro da fisioterapia, né, o profissional de fisioterapia, ele pode usar essas técnicas que eu falei, mas a gente tem outras técnicas, como por exemplo, o dry needling ou o agulhamento seco, que é quando eu pego uma agulha de acupuntura e coloco, estimulo esse ponto gatilho.
Nós também podemos usar a laser terapia, né, o uso de laser nesse ponto. O uso da liberação miofascial combinado com técnicas de inibições musculares e, obviamente, reeducar o paciente para tentar identificar a causa dessas tensões musculares. Para você que ficou até o final do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o nome de alguns livros ou conteúdos que falam sobre pontos gatilhos, que já tem um mapa descrito sobre eles, então para quem quiser entender, pesquisar um pouco mais, é só procurar aqui na descrição do vídeo. Quero te agradecer se ficou até o final dele aí agora. Deixa seus comentários aqui embaixo, quem tem uma dor, quem já tratou uma dor referida decorrente de um ponto gatilho, se essas dicas que eu te dei puderam te ajudar de alguma forma ou puderam explicar uma dor que você não tem um diagnóstico ainda fechado. E se tu ainda está assistindo e se esqueceu de se inscrever no canal, já aproveita para fazer isso. Dá aquele like se tu gostou do vídeo e até a próxima, pessoal. Valeu!